Alexandre Aragão Alves, desculpa meu desabafo, por muito menos esses canais xingavam o Eurico, hoje essa presidência está navegando em berço esplêndido na passividade, grande parte da torcida apoiando essa turma. É um grande problema do coitadinho. Por que nós semana passada falamos tanto da questão do coitadinho? Por que nós estamos dizendo isso? Exatamente, porque a cobrança passa a ser diminuta. Claro. Você começa a ouvir um discurso que se o Vasco não for para a segunda divisão, tá ótimo. E aí a cobrança vai ficar. O Vasco não vai a uma final de campeonato, como eu falei, desde 2019. Portanto, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. Então, 6 anos sem o Vasco ir para uma final. Sem ganhar uma taça oficial. 6 anos. 6 temporadas. A chance que nós temos é ganhar a Copa do Brasil agora. Ganhou a Taça Rio que eles comemoraram, Sérgio, não lembra? Não, mas aí não é primeiro lugar. Não, tô falando. Tô falando em primeiro lugar. É. Então, o Vasco, 6 anos sem ganhar uma taça, de primeiro lugar, né? 100 anos sem... Se você parar para pensar, não tem cobrança. Nesses 6 anos, qual foi o retrospecto do Vasco nos campeonatos? Há uma coisa que, quando você abre o balanço do Vasco de 2024, é falado com regozijo. O Vasco voltou a uma semifinal de Copa do Brasil, que não estava desde 2011. Nós ganhamos do Corinthians, que não ganhávamos. E as pessoas acham que falar isso é mostrar a grandiosidade do que foi. Só parar para analisar. O Vasco não vai para uma final há 6 anos. Imagina, por exemplo, 2017, se nós chegarmos, vamos fazer aqui o balanço de 2017. Nós nunca tínhamos ganho do Vitória no Barradão, ganhamos. Nós não ganhávamos do Cruzeiro há 16 anos no Mineirão, ganhamos. Nós não ganhávamos do Santos desde 2006 na Vila Belmiro, ganhamos. Nós ganhamos a Taça Rio, nós fomos para a Taça Libertadores. Você chega e diz, nós fomos para a Libertadores. E fala, evidentemente, da conquista que você teve de taça. Agora, vai ficar falando... Quando você começa com esse discurso, é como eu falo, só América. Pode ser que lá no balanço do América, lá em 1980, esse ano nós ganhamos do Botafogo um clássico de virada. Esse ano nós ganhamos do Palmeiras em São Paulo. Vira isso. Então, a própria forma como o Vasco vai lidando com os fracassos é a pior possível. Porque ele traz para fracasso uma coisa que... É natural. Vocês estão lembrados que houve um jogo que o Vasco atuou em 2022 ficou conhecido como Batalha de Itu. Isso, foi dito, Batalha de Itu. Era o Vasco sair da segunda divisão para ir para a primeira divisão para não ficar nela 2 anos seguidos. Quando isso começa a ser devidamente, indevidamente, melhor dizendo, valorizado, as coisas chegam nesse lugar. Mas ele citou algo importante também, Sérgio, que foi o torcedor está sendo conivente com esse discurso. Né? E como eu digo. Eu citei em São Januário ontem, ao invés de xingar a diretoria, estava xingando o técnico. É como eu disse, eu estive numa reunião de conselho deliberativo no Vasco, foi uma reunião de orçamento para o ano subsequente. Eu não tenho certeza se foi 2019 para 2020 ou se foi 2020 para 2021. Mas quem estava falando lá na reunião disse o seguinte: o objetivo do Vasco no ano que nós adentramos é passar da terceira fase da Copa do Brasil, chegar à Copa Sul-Americana e ficar entre os 4 no estadual. Se isso é uma coisa que é normalizada e vem de dentro, o que você quer? O grande problema é que quando vem de dentro que está tudo bem isso, o Fábio Carilli, 2 ou 3 semanas antes de ser demitido, ele disse que quando ele encontrou com a diretoria do Vasco em dezembro do ano passado, que disseram, olha, esse triênio aí não é para título, não. Título é que a gente vai ver depois no outro triênio. Se reeleger, né? Aí vai ver no outro. E esse tipo de discurso, você fala para o profissional, você fala internamente, você fala para a torcida, e aí vai todo mundo aceitando. Por isso que quando você vai escolher quem representa o clube, você tem que parar para analisar quem é que vai representar, que de fato vai buscar aquilo. Quem é que vai, de fato, entender qual é o lugar do Vasco? É esse ponto. Se não entender isso,
Mas que tão bonitinho. Mas falou aquilo ali, pode ser legal. Porque ele conhece não sei quem, que é muito bom. Tem que entender como é que ele vai representar o Vasco, pô. Como é que ele vai lidar no dia a dia presidindo um clube do tamanho do Vasco? Porque o grande problema que ocorre dessa falta de cobrança é que quem gere não traz nenhum tipo de cobrança porque fica resguardado, dando desculpas. Isso não é só o Pedrinho. O Roberto Dinamite fez a mesma coisa. O Alexandre Campeiro fez a mesma coisa. Muito mais norteado pelos financistas que lá estavam. O Jorge Salgado fez a mesma coisa. A 777 assumiu o futebol do Vasco. 2 semanas depois, aquele Josh Wander deu uma entrevista, disse, se o Vasco ficar na segunda divisão, não tem problema, a gente quer que suba, mas o Gênova também está lá. Então todo o discurso é esse. Sim. É o coitadismo, 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 coitadismo. Para mudar essa realidade, tem que entender o seguinte, que o coitadismo suma do Vasco. Para assumir o coitadismo do Vasco, tem que estar no Vasco quem foi contra o coitadismo o tempo todo. Não é com quem, eu era contra, depois fiquei a favor. Quem é que é contra o tempo todo? Quem foi contra o tempo todo? Quem se posicionou contra o tempo todo? É isso que tem que analisar. Esse que é contra o tempo todo tem uma outra visão de Vasco. E aí, você pode ter um outro destino. Você não vai ter destino diferente se você continuar com coitadismo.